E aí, meu povo, meu nome é Diego, eu sou pastor aqui nos Estados Unidos há mais de uma década. E nesse vídeo aqui eu vou estar explicando, contando um pouco da história, como é que eu cheguei aqui de missionário até me tornar cidadão americano. Foram quase 13 anos essa história toda e vou tentar resumir para vocês aqui em alguns minutos. Essa é uma pergunta que me fizeram antes já, então nesse vídeo eu vou tentar responder. Então, se você quer saber como é que é esse processo, como é que foi, fica ligado aqui, tá bom? Então tá, primeira coisa que eu preciso falar aqui é que eu não sou um advogado. Se você quer procurar um advogado para fazer perguntas mais sérias do seu processo, por favor, procure um advogado de imigração. Eu não sou advogado, vou contar a minha experiência um pouco para vocês, como é que foi o meu processo aqui, tá bom? Isso é muito importante para o pessoal entender. Eu cheguei nos Estados Unidos no ano de 2008, em abril. O meu primeiro visto que eu vim para cá, me convidaram para vir como missionário para os Estados Unidos, e o visto que naquela época foi me dado foi o visto R1. Eu apliquei, eu morava na Inglaterra naquela época, eu era estudante de inglês na Inglaterra, e foi lá mesmo que eu comecei a fazer, comecei a aplicação e comecei por lá mesmo, e apliquei por lá. Geralmente eles não recomendam isso no website da Embaixada Americana, não recomenda, manda para o seu país de origem. Mas eu morava lá, não queria ter que viajar para o Brasil para aplicar isso. Graças a Deus, Deus abençoou e o visto foi dado, foi um milagre, mas o visto foi dado, visto de R1, que é um visto religioso. É visto de pastor? Não, não é visto para pastor, é visto para qualquer capacidade religiosa. Muitos anos atrás, muito antes de 2008, era mais fácil conseguir esse visto. Qualquer igrejinha, qualquer grupo pequeno podia fazer uma aplicação, pedir para uma pessoa ser o pastor deles, ser o líder deles, e esse visto geralmente era processado de maneira mais fácil, porque a liberdade religiosa nos Estados Unidos é uma coisa muito forte. Mas como eles descobriram muitas e muitas e muitas fraudes, eles aumentaram a scrutiny, eles começaram a pegar mais duro nesse visto. Por quê? Porque eles queriam ter certeza que era uma coisa legítima. Então, agora, para esse visto funcionar, a pessoa precisa de uma instituição religiosa verdadeira, registrada nos Estados Unidos, que seja uma non-profit, uma organização sem fins lucrativos. Tem que ter uma série de documentos, tudo isso provando que você é uma entidade verdadeira, que já tem história. E também essa entidade que está chamando a pessoa precisa provar no papel que eles teriam dinheiro para manter esse empregado que está vindo, tá? Isso é muito importante para o governo americano, porque eles não querem que as pessoas venham para cá e fiquem dependendo do sistema público, tá bom? Então, cheguei em 2008, esse foi o visto que eu peguei, o visto R1. E quando eu peguei o visto R1, ele te dá o visto por um ano e a permanência por 3 anos. O que é isso? Por um ano, você pode ir, entrar, sair do país tranquilamente com aquele visto. Mas depois de um ano, você só pode ficar. Você não pode sair, tá bom? E foi que assim que eu vim. Do ano 2008, 2009, 2010. Então, cheguei em 2008, né? 2009, 2010. Lá por abril de 2011, antes de abril de 2011, foi quando eu cheguei, a minha estadia no país estava expirando, estava acabando. Então, eu tinha que fazer a renovação. Como é que foi feita essa inovação? Aí você passa pelo processo, a entidade que chamou você, eles têm que dar vários documentos. Você pode aplicar sozinho, você pode usar um advogado, conforme o que você quiser fazer. E esse processo é longo, tá? Você manda muito antes e demora. No meu caso, o que aconteceu? Nós mandamos ali em fevereiro, mais ou menos, expirava em abril, e lá pelo mês, e ao mesmo tempo, para vocês terem uma ideia, tá? Ao mesmo tempo, como eu estava aqui já há 3 anos com essa entidade, eles também estavam dispostos a aplicar o Green Card para nós, né? A permanência. Então, nós tínhamos que continuar com o visto, a permanência. Tu não pode ficar, vou aplicar o Green Card aqui, vou esquecer o outro. Não, tem que manter o teu status no país, entendeu? O tempo todo. Então, nós aplicamos para renovação de visto da estadia, e aplicamos simultaneamente para o Green Card. Lá por no meio do verão, lá por junho, julho mais ou menos, chegou a resposta do Green Card. Negaram.
Negaram porque a instituição que tinha nos chamado estava tendo vários problemas, várias situações, e negaram o green card. Vocês podem ter certeza que aquilo foi muito difícil para mim e para minha esposa, né? Porque nós estávamos casados na época já. É uma coisa que nós queríamos muito. Nós oramos a Deus, oramos a Deus. E o visto, eles mandaram uma cartinha para o visto falando assim: olha, gente, nós vamos negar esse prolongamento da sua estadia aqui. Você tem que mandar muito mais outros documentos. E começaram a se mostrar várias coisas que talvez nós não teremos chance de como conseguir. Nesse meio tempo, foi quando um milagre incrível aconteceu. A associação que eu trabalho hoje, que é a Associação da Chesapeake Conference, eu estava liderando um grupo de missionários para ele, de comportagem para eles, numa das igrejas deles. Eu tinha feito, esse era o segundo verão que eu estava liderando para eles. E eles decidiram, falaram assim, não vamos querer ajudar esse coitado aí. Então, eles quiseram realmente, tá, vocês estão trabalhando aqui, mas por essa outra instituição, né? Era um negócio meio terceirizado. Uma instituição da igreja, a Associação da Chesapeake, estava trabalhando com uma outra instituição da igreja e eu trabalhava para essa outra instituição. A Chesapeake falou, não, em vez dele trabalhar para essa outra instituição, vamos tentar pegar ele para trabalhar para nós. E foi isso que eles fizeram. E mandaram uma carta, fizemos a aplicação de visto com a advogada da associação que faz isso. Excelente ela, uma mulher de Deus. E aí eles deram a cartinha de aprovação, mas eu tinha que ir no Brasil pegar o visto oficial. Então eles aceitaram essa troca, mas eu tinha que ir no Brasil. Então em 2011, em agosto de 2011, peguei o aviãozinho aqui, fui lá no Brasil, lá em São Paulo, para pegar esse visto. Era um risco muito alto, eles poderiam negar, mas pela graça de Deus o visto foi aprovado lá. O visto R1. Esse visto agora eu ia trabalhar para a minha associação, não como pastor, porque eu não estava formado em teologia ainda, eu ia trabalhar como obreiro bíblico. O visto ainda era o visto R1, que é o visto de obreiro bíblico. A minha esposa, nessa época, ela ganhou o R2, que é o visto de extensão da pessoa que trabalha não, o acompanhante do visto R1, tá? E isso você pode estudar, você pode fazer algumas coisas, mas não muito mais que isso, tá? Então ela era minha acompanhante. Então foi isso. Então eu voltei para cá em setembro de 2011 e comecei agora a trabalhar oficialmente como obreiro bíblico pela Associação da Chesapeake com o visto R1, ok? Obreiro bíblico. Passou setembro, passou outubro, passou novembro, chegou dezembro de 2011. Eu me formei em teologia na Universidade Washington Adventist University. Agora eu tinha o diploma na mão e então a associação fez o chamado oficial para eu trabalhar agora como pastor. Lembrem-se, eu já comecei a trabalhar para eles antes, terceirizado com comportagem, liderança. Aí eles me pegaram para trabalhar agora como obreiro bíblico por alguns meses. E foi um milagre de Deus que a igreja que eu fui trabalhar como obreiro bíblico estava sem pastor. E a igreja pediu para ser o pastor deles. Então a igreja, a associação gostou muito disso, a igreja gostou. Então eu comecei mais ou menos assim. Mas quando eu me formei em 2011, dezembro de 2011, então a associação fez o chamado oficial para trabalhar como pastor. Só que tem um detalhe. Eu já tinha, 2009, 2010, 2011, 2012 seria o quarto ano com visto R1. O visto R1 nos Estados Unidos só te dá 5 anos. E para eu continuar trabalhando, eu precisar de mais do que 5 anos. Então, minha advogada fez algo brilhante. Em vez dela aplicar para mim um outro visto R1 agora como pastor, porque eu tinha trocado de obreiro bíblico para pastor, tinha que trocar de novo, porque era uma outra aplicação, porque você trocou de posição. Ela falou assim, não, você tem um diploma agora, você vai aplicar para o visto H1B, o H1B. Esse visto é um visto de trabalho para pessoas, para áreas específicas de trabalho. Existem várias necessidades que você precisa ter lá, são requerimentos, mas basicamente é isso. Você precisa ter um diploma, né, um bacharelado que fala, né, na área que você vai trabalhar.
e a empresa precisa colocar essa posição de emprego por mais de 14 dias em alguma área para que possa ter uma competitividade. Isso foi feito, eles anunciaram, não tinha ninguém para a posição, porque a posição que seria para mim específica, com alguns detalhes específicos, aí foi que aconteceu. Aí não, aí a associação, antes de eu começar a trabalhar, não podia começar a trabalhar realmente como pastor, eu tinha que continuar como obreiro bíblico, eles tinham que aplicar o visto. E aí eu continuei como obreiro bíblico por alguns meses ali, 1 ou 2 meses. Eles fizeram um pedido que foi expedited, que foi apressado. E ali por fevereiro de 2012 chegou já a resposta com o visto H1B aprovado. Agora eu ia oficialmente assistir. Quando a associação me fez o chamado, não era só uma igreja, era um distrito agora. Era as igrejas de Glen Burnie e a igreja de Brooklyn. Então, 2 igrejas, né? Mas ali eu comecei a trabalhar full-time como pastor. Isso foi foi em janeiro, fevereiro de 2012, tá? Quando você, quando você agora começa a trabalhar full-time, não part-time, e você começa agora, tu tem essa estabilidade, você agora começa a receber o seu olerite, que fala, né, a folha de pagamento. Para você aplicar para o Green Card, você tem que ter pelo menos 24 meses de pagamentos, né, de comprovação de pagamento. 2 anos de trabalho, full time, praticamente, né, nessa época ainda, que você pode comprovar que você está trabalhando. E foi isso no meu caso. Então, todo 2012, então foi assim 2013, 2014, lá por fevereiro, março de 2014, minha esposa e eu, ela era minha acompanhante, nós aplicamos agora, o visto dela foi o H4, tá? Que é o acompanhante do H1B. Aí nós fizemos essa aplicação. Aí o que aconteceu? Isso foi em fevereiro, março de 2014. A aplicação do Green Card, ela é um processo mais complicado. Primeiro você tem o I-360, que você vê se você pode trocar de status para ser um residente permanente no país. Esse é o mais difícil. Você passa por vários processos, várias coisas que tem que fazer com você. E depois tem o 485, que é a troca de status. Primeiro vê se você pode ser aprovado, depois é a troca de status, né? E foi isso que aconteceu. De todo o processo, você faz teste de saúde, faz vários, tem que tomar vacina. Cara, é uma série de coisas que tem que fazer para você ser aprovado para isso pelo processo. Fora fingerprint, né, dos seus dedos, coisa e tal, vai lá. É um processo bem longo, eles vão examinar a sua vida inteira. Mas graças a Deus foi aprovado. E o nosso Green Card chegou nas nossas mãos, pela graça de Deus, chegou no dia 1º de dezembro de 2014, tá? 2014. E como é que você chega a virar cidadão americano? Uma vez que você tem o Green Card por trabalho, tá? Por trabalho, não por casamento, por trabalho, você pode trabalhar, você tem que aplicar, você esperar 5 anos ou 4 anos e 9 meses, tá? Com 4 anos e 9 meses, você já pode aplicar para a cidadania. Esse processo é muito mais fácil, porque uma vez que você vira residente permanente, o mais difícil já passou. A minha advogada, ela mandava nossos documentos para eles, cara, eram umas negócios assim, eram umas bíblias assim, ó, de prova, evidência, de trabalho, de tudo, era um negócio grande, ela botava o coração dela nisso, tá? Então foi isso. Então o que aconteceu? Nós aplicamos para a nossa cidadania mais ou menos em agosto de 2019, foi logo depois que minha filha Hannah tinha nascido. Agosto de 2019, aí eu não peguei advogado nenhum. Eu fiz para mim, para minha esposa, porque é um negócio mais simples se você faz pela internet mesmo. Eles têm toda a sua vida, tá? Eles têm todos os comprovantes. Tem que preencher todas as suas viagens. Assim, não é fácil, mas é muito mais fácil que o processo de um visto, um processo de um green card. Nós fizemos. Aí, a minha entrevista foi lá pelo dia 20 de fevereiro, mais ou menos, que você faz uma entrevista realmente para a cidadania, no qual eles fazem várias perguntas cívicas do país.
você tem que estudar 100 questões e depois responder para eles na hora lá. E são 100 questões, é sempre as mesmas, é fácil, não é difícil o teste. E foi aprovado. Só que isso foi em agosto que a gente fez a aplicação, fevereiro foi a entrevista, você vê aí, né, aqui 5, 6 meses, né? Aí a cerimônia de cidadania seria ali para o dia 18 de março de 2020. Só que dia 15 de março de 2020, ou 14, fechou tudo por causa do Covid. Então eu não pude fazer a minha cerimônia de cidadania, nem a minha esposa, porque a gente fez aplicações diferentes, né? Então não era no mesmo dia. Demorou mais tempo, mas foi no dia 26 de junho de 2020 que eu fiz a minha cerimônia, que é uma cerimônia muito simples, mas muito emocionante, que eu também virei cidadão americano nos Estados Unidos. Agradeço muito a Deus por essa bênção. Sou brasileiro, serei sempre brasileiro, amo meu país, mas eu também posso dizer para vocês que eu amo os Estados Unidos e tenho orgulho de ser cidadão americano também. Isso é uma bênção muito grande na nossa vida. Mas é isso aí. Uma vez que você vira cidadão americano, você pode votar e coisa e tal, e aí é bem diferente. Pessoal, é mais ou menos isso, tá? A minha história. Se você está no Brasil hoje, você quer vir para cá e coisa e tal, você tem algumas opções. Você pode já aplicar um visto de estudante, vir estudar na Andrews ou numa outra universidade aqui, estudar inglês. Com visto de estudante aqui, existe oportunidade de você vir para cá. Sim, existe. Você ser empregado depois que você se forma. Tem várias outras. Você pode querer vir visitar o país mesmo quando está visitando. Você achar um lugar para estudar, você pode estudar, trocar o visto aqui dentro mesmo. Isso também pode, tá? Então, são várias maneiras de isso acontecer. Mas essa foi minha história. Primeiro o visto R1, depois o visto H1B, depois o Green Card e depois finalmente a cidadania americana, que é uma benção. O Green Card já é uma benção muito grande, tá? É uma benção muito grande, mas nada como ter o passaporte. Isso abre muitas portas. Deus fez isso para mim, eu sei que ele pode fazer para você também. Desculpa que o vídeo foi um pouco mais longo que eu queria, mas me perguntaram como é que foi essa história, como é que é isso, é mais ou menos isso. Você quer vir com o pastor, é o R1, pelo menos o R1, talvez o H1B, e depois de 2 anos, se aplica para o Green Card, vai levar em 1 ano, dependendo, hoje está demorando um pouquinho mais, com o Green Card na mão, depois de 5 anos ou 4 anos e 9 meses, você aplica para cidadania, tá? Então, do momento que você chega no país até a cidadania, você conta aí, ó, 2 anos para o trabalho, para aplicar para o Green Card, mais 1 ano, 3 anos com o Green Card, 5 anos a cidadania, pelo menos aí, está tudo certo, tranquilinho aí, 8 anos do momento que você chega no país trabalhando certinho, pagando os impostos bonitinho, até você virar cidadão americano, mais ou menos 8 anos. Nós estamos aqui há mais de 13, então você tem uma ideia como é que foi, né? Um processo demorado. Tá bom? Gente, espero que tenha respondido algumas perguntas, espero que isso abençoe você hoje. Deus abençoe, um abraço, fique com Deus e fui!